O seguinte, aqui ao lado vocês veem então o vídeo que foi divulgado dias atrás, na sexta-feira, na noite de sexta-feira, pelo Comando Sul dos Estados Unidos. Essas são as imagens no Panamá. O que tem de interessante nelas é o seguinte: isso é um exercício conjunto entre tropas americanas e panamenhas ocorrendo em solo panamenho. Desde que os Estados Unidos fizeram a entrega do Canal do Panamá no final da década de 90, não se via algo como isso. Tropas americanas treinando em solo no Panamá. Agora a coisa é recuperada. Durante esse governo, alguns oficiais americanos falavam que o Oriente Próximo, Oriente Próximo, onde é que eu tô com a cabeça que a gente estava cobrindo China, mas que o Near Abroad, como chamam em inglês, o exterior próximo dos Estados Unidos, seria uma prioridade. E a gente tem cobrido consistentemente como, para Marco Rubio, o primeiro secretário de Estado latino na história do Departamento de Estado das Relações Exteriores Americanas, isso, de fato, seria uma questão transformadora na priorização que há quanto ao Comando Sul no Exército Americano, quanto à diplomacia com a América Latina. Isso vem num contexto que, enquanto já era algo programado e é dito que não tem a ver com a Venezuela, até pela quantidade de militares, a quantidade de soldados, é só dado como um treinamento de rotina, ainda assim vem no contexto mais amplo dessa atenção que vem não só diplomática, mas militar. Isso vem depois, ou melhor dizendo, mais ou menos junto, isso aí foi publicado ontem pelo Pete Hegseth, mas no dia em que esses exercícios estavam ocorrendo, houve mais ataques a barcos alegados como narcoterroristas pelos Estados Unidos na região da América Latina, e ontem teve mais, hein? Divulgado hoje pelo Pete Hegseth. Isso aqui é coisa de 5, 6 horas atrás, a gente tem a fala aqui do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Vocês acompanham comigo, ele disse hoje mais cedo, ontem, sob a direção do presidente Trump, 2 ataques cinéticos letais foram conduzidos em 2 embarcações operadas por organizações terroristas designadas. Essas embarcações eram conhecidas pela nossa inteligência como associadas a tráfico ilícito de narcóticos, e estavam carregando narcóticos e estavam transitando em uma rota conhecida de narcotráfico no Pacífico Oriental. Ambos os ataques foram conduzidos em águas internacionais e 3 narcoterroristas homens estavam a bordo de cada embarcação. Todos os 6 faleceram. Todos os 6 morreram. Perdão pela tradução, o termo que ele usa é foram mortos. Nenhuma força americana foi ferida. Sob o presidente Trump, estamos protegendo a pátria e matando esses terroristas, esses cartéis terroristas que desejam criar dano ao nosso país e ao seu povo. A gente deve ter aqui, a produção me corrige se a gente não tiver, a gente deve ter até o momento aí do ataque, o vídeo foi removido o sigilo pelo governo americano, se temos, a gente pode rodar aí na sequência. Tá aí então, foram 17 ataques pela nossa conta até o momento, com cerca de 70 pessoas mortas em meio à tensão. Agora, isso não deixa de estar dissociado da matéria sobre a qual a gente noticiou anteriormente. Se eu respondi a comentários naquele contexto falando da tensão com o Japão, teve também uma interessante que falava sobre como a China teria a obtenção de alimentos no longo prazo para um conflito, uma guerra de atrito, uma questão de longo prazo. E, por aí, o Canal do Panamá também é parte do grande xadrez global que a gente discute nesse sentido. Até mesmo quando a gente fala sobre a posição chinesa na América Latina, dominando, por exemplo, 1/3 do comércio exterior brasileiro, com empresas consideradas parte do aparato militar chinês pelo governo americano, dominando a disponibilidade de telecomunicações, de rede de celular no Brasil. Mesmo companhias como redes elétricas, a CPFL, que é dominada pela estatal chinesa State Grid, em São Paulo, Rio Grande do Sul, cedendo energia, por aí a gente vê um quebra-cabeça aonde tem the carrot and the stick, como se diz em inglês. Tem, por um lado, a ameaça da força, por outro lado, a benesse do comércio. A China se coloca numa posição de exercer pressão para garantir que tivesse, por exemplo, minério de ferro e alimentos vindo do Brasil e outros países da América Latina, soja e minério de ferro em particular do Brasil, no caso de um conflito prolongado com Taiwan. Para o caso disso acontecer, provavelmente teria que haver passagem, ou vai ter que haver passagem, ou pelo Canal do Panamá, ou pelo Estreito de Magalhães, na ponta sul da Argentina. Por aí a gente começa a fazer o cálculo das posições geopolíticas e do porquê também o treino com tropas em terra no Panamá é uma coisa de tamanha relevância. Não para por aí não, tá? Quando a gente fala até do Panamá e da Venezuela, enquanto, como a gente disse, não há indícios de que os militares que estão ali vão se somar aos outros mais de 10 mil que circulam no Caribe em meio às ameaças quanto à Venezuela, tem sim mais questão aí em termos históricos e de comparação. O eco da invasão dos Estados Unidos ao Panamá em 89
Vale a pena lembrar, e eu já dei esse exemplo anteriormente, que entre 89, dezembro de 89 e o início de 1990, um período de mais ou menos 40 dias, houve uma invasão americana ao Panamá para capturar Manuel Noriega, o então também chamado narcoterrorista que governava o Panamá, o governador de fato do Panamá, Manuel Noriega. Circunstância parecidíssima com a do Maduro, e quando a gente fala do contexto todo na América Latina, é o eco que fica na memória. Agora é até o maior acúmulo de tropas desde duas ocasiões. 94, operação no Haiti, e 89, a do Noriega que eu descrevia. Antes disso, coisa desse tamanho na América do Sul, só aí na Segunda Guerra Mundial, sob o medo de que a Alemanha pudesse enviar um submarino aqui para a região.